Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. E o Espírito Santo, que o Espírito de Deus, o Espírito da fé, o Espírito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Espírito ressuscitador, o Espírito de vida nova, sim, o Espírito Santo venha guiá-los de forma tal que cada um saiba como viver neste mundo e se ver livre das ciladas do mal, as ciladas do diabo. Veja só, nós temos falado sobre a fé. Falamos essa semana que quem não tem fé para dar, não tem fé para receber. E quando nós falamos dessa forma, um pouco rude, mas ela é verdadeira, é real, esse é o princípio da nossa vida com Deus, do nosso relacionamento com Ele. Se eu quero receber, eu tenho que dar. O que quer dizer? Eu tenho que confiar naquilo que Ele prometeu. Eu tenho que mergulhar nas suas promessas, nas suas palavras, nos seus mandamentos, nas minhas obrigações para com Ele. Então, isso é dar. Você tem que dar para você poder receber. Não tem jeito. Se você não tiver fé para dar, você não vai receber. Não vai ter fé para receber. Você pode até ter fé para ir na igreja. Você pode ter fé até para fazer a obra de Deus, entre aspas, porque muitas pessoas pensam que fazer a obra de Deus é fazer a caridade. Isso é uma obrigação nossa. Mas fazer a obra de Deus é crer. Jesus disse, a obra de Deus é que creia nele, no Filho dele. Creia naquele que ele enviou. Então, a obra de Deus é crer, é dar, é confiar, é dar um voto de confiança. Isso se chama fé, crer. E muitas pessoas, eu diria, sem errar, a maioria das pessoas tem fé para receber, mas não tem fé para dar. Tem fé para ganhar, mas não tem fé para perder. Só que para você ganhar, você tem que arriscar. Para você ter fé para colher, você tem que ter fé para plantar. Não tem jeito. É ou não é? Quando a pessoa casa e descasa, e casa outra vez, ela teve fé na primeira vez e viu que foi enganada. Então, ela desfaz aquele casamento e vai para outro. Só que a fé que ela teve para se dar, para casar, com o segundo, com o terceiro, foi uma fé emotiva, uma fé de sentimento, uma fé recheada de sentimentos, mas sentimentos pessoais, sentimentos que querem receber, não sentimentos que querem dar. Porque é impossível você ser feliz, é impossível você ser feliz no seu casamento se você não estiver disposto a dar o melhor para o seu cônjuge. Se você não estiver disposta para dar, ou se estiver disposta a só receber, você vai perder. Aquele casamento não vai durar. Assim também, e você quiser saber mais a respeito disso, quinta-feira, depois da manhã, o Renato vai estar aqui no templo, às 8h, ele e a Cristiane, falando sobre esse assunto. Isso se chama fé. É a pura fé. Quando nós nos casamos, Esther e eu estava 100% entregue para ela e vice-versa. Nós nos entregamos, nós nos demos um para o outro.
E dar não é sentir simplesmente. É você querer o melhor para a pessoa que você ama. Então, se você ama, você quer o melhor para aquela pessoa, independentemente se ela vai dar de volta. Porque essa é a lei da fé. Você dá sem esperar receber. É a lei da fé. É claro que quando você dá, obviamente você está seguindo a lei da fé, você vai receber. Então muitas pessoas, infelizmente, só querem receber. E esse tipo de gente só vai perder. Só vai perder. Olha só, tem um texto aqui na Bíblia que fala bem sobre isso. Jesus diz o texto sagrado que Jesus, chamando para si a multidão, chamando a si a multidão com os seus discípulos, e dentre eles estava Judas Iscariotes, chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes, Jesus estava sendo seguido pela multidão e seus discípulos, mas ele disse para eles, olha só o discurso de Jesus, ele diz assim, se, colocando uma condição, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me seguir, se alguém quiser que eu lhe seja mestre, Senhor, se alguém quiser me seguir, se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo. Quer dizer, você não pode. Você não pode simplesmente querer que uma pessoa queira você, venha lhe tratar bem, sem antes você não fazê-la feliz, não dar o melhor de si para ela. Primeiro você tem que dar. Então Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quer dizer, se você quer me seguir, se você quer o que eu tenho, se você quer receber o que eu tenho para te dar, você tem que me seguir. Quer dizer, você tem que abrir mão de seguir os seus sonhos, os seus projetos pessoais. É isso. Se você quiser seguir ganhando, buscando neste mundo a prata, o ouro, buscando a glória desse mundo, a gente não vai poder ficar junto. Agora, se você quiser me seguir, você tem que deixar os seus sonhos nas minhas mãos, as suas vontades nas minhas mãos, o seu coração na minha mão. Se você não fizer isso, eu não posso fazer nada. Porque só quando eu o tiver, ou a tiver nas minhas mãos, é que eu posso fazer a minha vontade. E aí sim, você vai receber tudo o que eu tenho. Olha só, ele disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Primeiro tem que se negar. Quem é que quer se negar nos dias de hoje? Já naqueles tempos não queriam. O próprio Judas Iscariotes estava lá junto com eles, com os discípulos e a multidão, mas Judas desistiu. Desistiu de negar a si mesmo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, seus problemas, tome tudo que você tem e siga-me. E o resto deixa comigo. É isso aí. Por quê? Aí Jesus explica. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Porque se você, minha amiga e meu amigo, tem tentado ganhar a sua vida,
você tem feito das tripas coração, você estudou, você se formou, você tem que se empenhar, você é trabalhadora, você é trabalhador, você é uma pessoa esforçada, você é uma pessoa de fé, você é aquela criatura. Mas se você quiser se salvar, você não vai conseguir. Porque até hoje você não se salvou. É verdade ou não é? Daí, sofrendo, gemendo, em problemas mil. Quer dizer, você não ganhou. Você não ganhou. Você não salvou a sua vida. Sua vida é um resto. Sua vida é simplesmente um resto. E por quê? Porque você tem tentado se salvar. Não adianta se agarrar a dinheiro, a sucesso, a fama. Não adianta se agarrar ao que o mundo oferece. Você vai se perder. Porque só uma pessoa pode salvar. Só uma coisa pode salvar você, ou uma pessoa pode salvar. Sou eu, Jesus falando. Porque eu dei a minha vida por você, eu dei a minha alma por você, eu dei o meu sangue por você. Eu paguei o preço que você vale, que é a minha vida. Eu dei a minha vida pela sua vida. Então só eu tenho poder para salvar você, mais ninguém. Aí você decide. Se você quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Eu vou lhe salvar. Agora, se você quiser salvar a sua vida, você vai perdê-la, como tem perdido até aqui. Tem perdido, só perdido. É verdade ou não é? Fala a verdade. Você que é uma criatura que tem feito das tripas coração, essa é a realidade, para conquistar o pódio, primeiro lugar. Mas você conquistou o primeiro lugar na sua vida, só que o primeiro lugar não pôde salvar a sua vida. Você continua com aquele vazio na alma, aquela tristeza, aquela angústia, aquela insatisfação, aquela insatisfação pessoal. Então, você não tem se salvado. Jesus disse: quem quiser vir por mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Isso se chama fé. Você tem que ter fé para negar a si mesmo e seguir Jesus. Porque se você não tiver fé para segui-lo, para negar a si mesmo e segui-lo, você não vai ter fé para ser salvo. E é por isso que as igrejas evangélicas estão apinhadas de crentes fracassados, crentes endemoniados, crentes profetas, crentes que têm professado com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, mas o coração está lá dizendo: não, eu não me submeto a Ele. Eu sigo os meus sonhos, eu quero a minha vontade, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí vem o espírito enganador e diz: mas você é uma pessoa religiosa, você é uma pessoa boa, caridosa, você não faz mal a ninguém. E as pessoas pensam assim, a filosofia desse mundo é assim: se você não faz mal a ninguém, então você é uma pessoa boa. Não, isso é uma obrigação sua. É obrigação nossa, todos nós, ser uma pessoa do bem, não do mal. Se a gente crê no bem, a gente é do bem. Se a gente não crê no bem, a gente não é do bem. Certo ou errado? Se eu creio no bem, eu sou do bem e faço o bem. Se eu não creio no bem, eu faço o mal, porque eu sou do mal. É tomar lá da cá, minha amiga. Ou é ou não é, ou vai ou racha. Quem crê, crê, quem não crê, não crê. Está aí, está escrito aí. Se alguém quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Quer dizer, qualquer que perder a sua vida, quer dizer, você crê no Senhor Jesus, você perde a sua vida. Você perde
os seus desejos, suas cobiças, suas concupiscências. Você tem fé para largar tudo que não presta para seguir Jesus. Isso se chama fé. Essa é a fé que salva. Essa é a fé que nos justifica diante de Deus, que faz-nos justos diante de Deus. Esta é a fé, em outras palavras, esta é a fé que faz a gente merecedor diante de Deus. Quando você nega a si mesmo para seguir Jesus, você merece. Você merece. E você pode até cobrar de Deus e até provar a palavra de Deus, dizer para ele, olha, Senhor, presta atenção, o Senhor disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Eu neguei, eu tive fé para negar. Por exemplo, eu tenho uma cunhada, um parente, um ente querido, uma pessoa que era amiga, eu tenho uma mágoa dessa pessoa. Ela me fez mal, ela me fez perder a minha família, eu perdi a minha casa, eu perdi tudo, meus filhos, eu perdi tudo por causa dessa mulher, desse homem. Como é que eu vou amar essa pessoa? Não tem como. Mas, pela fé na tua palavra, pela fé em ti, eu abro mão disso. Eu oro por essa pessoa, que ela seja abençoada. Eu não sinto vontade de perdoá-la. Dentro do meu coração está um verdadeiro ódio contra ela. Mas, na minha cabeça, eu decido perdoá-la. Eu abençoo essa criatura. E eu peço que o Senhor venha abençoá-la. Ainda que o coração grite, dizendo, não, eu não perdoo. Não interessa. Não dê ouvidos à voz do coração. Porque se você der ouvidos à voz do coração, você estará contrariando a palavra de Deus. O próprio Deus diz que o coração é enganador, enganoso e cruel, como dar ouvidos a um ser ou uma coisa que é cruel e que é enganadora. Então, amiga e amigo, se você quiser ter fé para salvar a sua vida, você vai ter que ter fé para perder. Você está lançando a sua vida na palavra de Deus, que é a terra. Ó, tá aqui a minha vida, eu vou praticar isso que está escrito, tá aqui, eu entrego. Tá bom, eu me rendo. Bom, aí sim. Aí Deus vai fazer o resto. Porque você plantou, você vai colher. Você teve fé para plantar, você vai colher. Você teve fé para perdoar, você vai ter fé para ser perdoada. Perdoado. É isso aí. É toma lá da cá. Entendeu? É toma lá da cá. Não tem escapatória. Não tem mais. Todo mundo entende. E todo mundo está entendendo. Duvido que você não entenda essa palavra. E do jeito que nós falamos aqui, grotescamente, mas a verdade que liberta, você entende o que você tem que fazer. Só que aí você fica em conflito. O que eu faço? Vou ou não vou? Você tem fé para ir? Então vá. Você não tem fé para ir? Então continue tentando salvar a sua vida, mas já sabe, não vai ganhá-la. Eu estava conversando ainda há pouco com a Cristiane, ela estava falando para mim, pai, eu falei uma pessoa que é resistente a Jesus. Eu falei para ela, olha, minha filha, vou dizer para você, aproveite enquanto é tempo, porque nós, da fé, queremos ajudar você. Nós estamos tentando ajudá-lo. Mas se você diz não, 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 não e não, Jesus está vindo aí. Ele vai vir buscar a sua igreja. Nós vamos sair daqui. Nós vamos desaparecer. Nós vamos embora. E quem é que vai falar com você? Quem é que vai ter ouvidos para ouvir seus lamentos, seus queixumes? A quem você vai recorrer? Quem vai te ensinar a palavra de Deus? Você vai ficar perdido aí, sozinho. Se já está perdido agora, pior vai ficar sem a palavra do seu pai, da sua mãe, que são pessoas de Deus. Jesus está vindo aí. Então, amiga e amigo, aproveite.
Aproveite enquanto é tempo, porque nós não temos muito tempo. Nós não temos muito tempo. Graças a Deus que o tempo está se esgotando. Quisera eu que se esgotasse hoje. Jesus disse, quem tem fé para dar, em outras palavras, tem fé para receber. Quem não tem fé para dar, não tem fé para receber. E presta atenção. Infelizmente, muitos pensam assim, se eu tiver fé para dar oferta, eu vou receber. E recebe. Mas você tem fé para receber apenas dinheiro, material. Se você não tem fé para perdoar, você não vai receber, não vai ter fé para receber perdão. Essa é a realidade. E por isso sua vida tem sido amargurada. Se eu me perdoe falar dessa forma, eu não quero ofender ninguém, eu não quero machucar ninguém de forma nenhuma. Eu estou aqui para falar a verdade, mas a bem da verdade tem pessoas que não entendem a palavra clara. Então, tem que falar o que é realidade. Tem que dizer na lata, como diz o outro. Tem que ser na lata. É ou não é, ou vai ou racha. Quem quer vai, quem não quer, fica. Quem crê, vai, quem não crê, fica. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem quiser perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. E salvará desse mundo cruel, maldito. Salvará por toda a eternidade. Mas a começar daqui. Começa aqui, a salvação começa aqui, você salva aqui. E daqui para o reino dos céus. Deus abençoe a todos. Amanhã nós estaremos falando mais sobre o assunto do santificar o nome do Senhor Jesus, que Ele manda que nós oremos, santifica. Quando Ele ensina-nos a orar, Ele diz assim, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nós estaremos tratando desse assunto aqui no templo às 8 da noite, tá bom? Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus. Amém.